Boa tarde a todos. É um prazer estar de volta aqui. Fiquei um tempinho fora, em missão de trabalho, né? Agradeço ao professor Giovanni aí por ter liderado aí o Café Consciência na minha ausência. E hoje eu estou retornando aqui para estar conversando com vocês. Antes de eu comentar sobre a palestrante, vocês estão vendo do lado aqui uma colega, que é da Neptius, né? E ela vai estar falando sobre a palestra, vai estar comunicando em Libras. Então é a primeira vez que está acontecendo um Café Consciência. A gente torce para acontecer várias vezes aí no futuro próximo. É a Beatriz, né, que está aqui do lado, né? A gente vai ter aqui a Beatriz e a Eduarda vai estar colocando. Ótimo. Então, deixa eu comentar para vocês que hoje a gente tem, pela primeira vez no Café Consciência, uma técnica. Essa técnica é uma técnica famosa na UFG, na minha opinião. Ela é coordenadora de um laboratório que é um exemplo de um laboratório multiusuário. Então, serve de exemplo aqui na UFG, que é o LabMIC, Laboratório Multiusuário de Microscopia, né? Ela vai estar comentando hoje sobre uma área que ela atua bastante, que é a caracterização de materiais utilizando a técnica de microscopia eletrônica. Então, para quem não conhece, a doutora Tatiane Oliveira dos Santos, ela fez licenciatura plena na PUC Goiás. Depois ela teve no mestrado aqui no Instituto de Física da UFG, saiu para um doutorado na Unicamp, terminou o doutorado na Unicamp e ficou um tempinho aqui como pós-doc. E ao tempo que ela estava como pós-doc, pintou uma oportunidade para uma posição diferente de professor, que foi a oportunidade de se tornar técnica responsável pelo LabMIC, né? E ela passou em primeiro lugar e hoje já tem vários anos que ela vem liderando aí. Ela tem alguns projetos bem interessantes. Por exemplo, tem um projeto de extensão que talvez vocês tenham visto um videozinho chamado O Micronauta. Ela não vai estar falando sobre ele agora, mas de repente depois o pessoal pode comentar um pouquinho a respeito do O Micronauta. Procurem aí na rede que vocês vão ver. É muito interessante. Ela tem experiência em crescimento de cristais e, obviamente, em várias técnicas experimentais, entre elas microscopia eletrônica de varredura, transmissão, microscopia de força atômica, Raman. Então é um prazer ter você aqui, doutora Tatiane. Vamos. Bom, boa tarde. Muito me honra estar participando do Café Consciência. Comentei com o Andres agora, realização de um sonho pessoal estar aqui nesse projeto que, na minha opinião, é de extrema importância na divulgação científica, na divulgação das atividades que são realizadas dentro do Instituto de Física, que, na minha opinião, o Instituto ele tem um papel fundamental no desenvolvimento de ciência, na desenvolvimento tecnológico, inovação, formação de pessoas, né? E não só dentro do estado, mas no âmbito nacional também, né? A gente que passeia, né, por alguns lugares, a gente sabe o tanto que o Instituto de Física da UFG, ele é diferenciado. Então, assim, mais uma vez, muito obrigada. Me coloco à disposição novamente para vir outras vezes. E espero que este momento seja um momento de conversa, um momento em que vocês possam interagir, tá? Fiquem à vontade para tirar suas dúvidas, fazerem comentários, tá? Eu vou tentar passar um overview, né, sobre as técnicas de caracterização de materiais, mais especificamente a microscopia eletrônica. O que se tem feito, né? Qual seria uma previsão aí para o futuro que a gente pode esperar, tá? Como o Andres falou, eu sou técnica, né, responsável pelo LabMIC. Eu passei no concurso, né, com o cargo de física. Então, se eu não me engano, hoje nós temos 2 físicos em cargos de técnicos na UFG. Além de mim, nós temos o Vinícius,
Perdão, são 3. Nós temos o Vinícius, que ele é o supervisor técnico pelo CRTI, que eu vou falar rapidamente, só para vocês terem noção do pátio tecnológico que a UFG disponibiliza hoje. E nós temos a Larissa, que é a técnica responsável pelo laboratório de cristalografia de fração de raio-x. Tá? Então, nós somos os únicos físicos, né, que trabalham diretamente com a física, né? Temos outros físicos, mas em áreas diferentes. É uma área bastante interessante, essa parte técnico ou tecnólogo, porque dentro da UFG ainda é muito novo, mas em outras instituições nós temos concursos específicos para técnico ou tecnólogo que vão trabalhar não somente com a parte de realização de análise, mas também no desenvolvimento de pesquisa, né? Não necessariamente é uma área restrita, quem está na academia não é tão restrito assim apenas você fazer um concurso para docente, mas também tem essa outra área que hoje em específico eu posso dizer mais relacionado à microscopia. Nós precisamos de muitos microscopistas, então pessoas dedicadas a resolverem problemas, a realização de análise e desenvolver pesquisas nessa área, né? Que apesar de que muita coisa já foi desenvolvida, nós ainda temos muita ainda a desenvolver. E técnicas que hoje nós não temos no Brasil e que poderia ser um grande potencial aí para linhas de pesquisa futura, né? Então, o LabMIC, ele está localizado no Instituto de Física, porém, nós somos vinculados diretamente à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. Então, ele é um laboratório da UFG, um laboratório multiusuário da UFG. Hoje nós contamos com um comitê gestor, que é formado por diferentes professores de diferentes unidades acadêmicas, e nós temos uma equipe técnica, né? Eu sou responsável técnica pelo laboratório, nós temos a Natane, né? Natane, ela é doutoranda em Ciências Biológicas, e nós temos o João Marcos, que ele é doutor na área de biomedicina, né? Então, nós conseguimos dar o suporte não só em termos técnicos de análise, mas também com orientações, nós desenvolvemos protocolos de preparação de amostras. Algumas amostras são muito sensíveis e elas apresentam uma característica muito diferente de materiais, como os materiais biológicos, eles precisam ser preparados. Eletrônica, temos o microscópio eletrônico de varredura e o eletrônico de transmissão. Eu comumente chamo eles de convencional, mas mais para frente eu vou explicar por que eu chamo de convencional, vocês vão entender. E nós temos também, dentro da microscopia de luz, o microscópio Raman, vocês conhecem como espectrômetro Raman, mas a gente chama de processo aí de aquisição. Conseguimos num dos editais da FINEP um microscópio de luz com focal de alta resolução. Além dessa infraestrutura, né, como eu havia dito para vocês ainda podem contar com uma segunda infraestrutura de microscopia que está instalado, são equipamentos de alta resolução que estão instalados no parque tecnológico que está sendo construído na UFG, e estão mais especificamente no CRTI, que é o Centro Regional para Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Então, lá, vocês podem contar com outro microscópio eletrônico de varredura. Esse aqui também está dentro da categoria que eu chamo de convencional. A diferença dele para o nosso é que você consegue trabalhar em vácuos, em pressão atmosféricas com pressões próximas à pressão atmosférica. Isso significa que você não precisa ter um preparo mais rigoroso da amostra. Então, amostras que são úmidas ou pouco úmidas, você ainda consegue analisar dentro do microscópio. Um exemplo, posso pegar uma folhinha agora,
na árvore, colocar dentro do microscópio, você vai conseguir ter alguma informação. Já para os microscópios que operam em microscopia de alta resolução, que é o MEV, só que ele tem uma fonte que é de emissão de campo, consequentemente nós teremos uma resolução muito superior em comparado com os equipamentos convencionais. Então, nesse caso aqui, você consegue obter informações de amostras que você só conseguiria obter uma resolução dessa forma se você fosse para uma técnica como a microscopia eletrônica de transmissão. Nós temos também o mais recém-instalado equipamento, né, que é um Dual Beam. Esse equipamento é um MEV de alta resolução que ele opera tanto com feixe eletrônico como com feixe de íons, né? Então, ali você consegue fazer, por exemplo, análises em que você desbasta a superfície, analisa, e você vai fazendo isso sucessivamente, de tal forma que você consiga obter informações ao longo do volume da amostra. Posteriormente, você consegue fazer uma reconstrução 3D, tá? Não é uma técnica de tomografia, mas é uma técnica de reconstrução 3D. E esse material, né, do desbaste, você pode, inclusive, coletar ele por alguns detectores, de tal forma que você consegue fazer toda uma análise de composição química, identificação elementar dessa amostra que você esteja estudando. Então, ele é bastante versátil, ele permite ser acoplado vários detectores, como ele tem, né? Inclusive, fazer análise não só de uma microanálise, né, mas também, por exemplo, de absorção atômica. Então, ele é bastante interessante. E nós temos, e com uma precisão também impressionante. Por fim, antes da gente começar, a gente não só a forma dessas amostras, mas também nós conseguimos obter informações estruturais e químicas dessa amostra. Uma coisa que eu gosto sempre de falar é que quando a gente fala sobre microscopia, é muito interessante a gente definir uma grandeza que se chama resolução, tá? Porque a microscopia, e na hora que você fará a tomada de decisão para qual técnica é mais adequada para analisar o seu material, você precisa ter isso em mente. Será que aquele material ele vai conseguir resolver? Será que aquele equipamento irá conseguir resolver de tal forma que eu vou conseguir obter informação da minha amostra? Então, o que isso significa? Antes disso, se eu pegar, por exemplo, essa imagem aqui, uma imagem muito bonita, que eu digo de passagem, é do meu próprio acervo, tá? Foi num campo de lavanda, que eu visitei, muito lindo. E se eu quiser observar o que tem neste ponto aqui, qual que é a nossa tendência? Quando a gente tem, por exemplo, nosso celular em tablet, a gente fazer um zoom, não é isso? Só que chega um ponto que você perde informação. Por quê? Você deixa de ver as detalhes da amostra e passa a ver o quê? O pixel da imagem. Então, se eu pegar aqui e fazer um zoom, que a gente chama até de zoom digital, ampliação, o que vocês estão vendo aqui, uma imagem quadriculada, praticamente são informações do pixel. Mas isso me dá alguma informação em relação à amostra? Não. Então, dessa forma, eu não consigo resolver detalhes, né, em relação ao ponto que eu quero observar. Agora, se a gente compara essas duas imagens, essas aqui, ambas estão no seu tamanho original. Essa primeira, eu consigo ver detalhes da amostra? Você consegue definir, por exemplo, uma folhinha? Você não consegue. A outra aqui, eu já consigo ver detalhes, né, que antes eu não via. Então, qual que é a diferença de uma para outra? É uma pergunta. Isso. Eu tenho uma imagem aqui que ela está melhor resolvida. Então, se você pega o detalhe aqui,
eu estou vendo uma imagem quadriculada, ou seja, ela foi feita de tal forma que, na verdade, eu estou obtendo mais informações do pixel e não dos detalhes da amostra. Então, essa aqui, ela está mais bem resolvida do que essa aqui. Ou seja, daí a gente pode chegar a uma conclusão de que a resolução, ela será uma grandeza, né, em que eu consigo distinguir dois pontos separados a uma distância, tá? Eu vou pegar o meu exemplo. Eu tenho a miopia, astigmatismo. Se eu tirar o óculos, sabe o que eu vou ver na sala? Nada. Vou ver uma massa, uma nebulosa, e eu não vou conseguir resolver vocês. Então, o que eu utilizo? Eu utilizo o instrumento, que é o óculos, que ele vai aumentar o quê? O meu poder de resolução. Ou seja, ele vai me dar detalhes finos que eu consigo separar dois pontos. Então, isso é importante, porque quando a gente trabalha com um tipo de instrumento, vamos pegar um exemplo da microscopia óptica, que a resolução do microscópio óptico, ele está relacionado com a difração da luz que passa pelos componentes ópticos, como lentes, aberturas, diafragmas. Então, por conta disso, a resolução, vamos colocar ali mais ou menos com 400 nanômetros, no comprimento poeira cósmica, né, que está dentro de uma... agora eu não me lembro mais, é uma nebulosa, alguma coisa assim. A imagem obtida pelo microscópio Hubble em 2011 e a mais recente obtida pelo microscópio James Webb em 2022. O que muda de uma para outra? Também é uma pergunta. Primeiro o equipamento, né? Concorda comigo? Então, você está com o Hubble e você vai para o James Webb. O que aconteceu entre 2011 e 2022 para a gente ter a imagem da mesma região, só que com detalhes muito superior? A tecnologia. Então, no James Webb, você tem uma tecnologia que na época de 2011 não existia. Então, hoje no James Webb, você tem automação, você tem inteligência artificial, você tem uma óptica muito mais avançada do que 2011. Né? Então, assim, da mesma forma que a gente está olhando para o macro, né, para dimensões astronômicas, acontece também para a nanoescala. Então, hoje nós temos equipamentos em que você consegue obter resoluções da ordem atômica. Então, você consegue obter informações, por exemplo, de uma rede cristalina em que você vai estudar apenas a região de interação de um átomo. Né? Realizar resoluções, utilizar equipamentos com resoluções muito superiores em técnicas já existentes, né? Que foi o que aconteceu em comparação com o Hubble e com o James Webb. Como eu falei então para vocês, daqui a gente define resolução, poder de resolução, que é muito importante para a gente saber qual técnica a gente vai utilizar para a caracterização de materiais, e assim você consegue bem isso. Eu gosto muito dela, ainda não consegui encontrar uma substituta, mas para quem lê Wave, ok, tá certo. Para quem lê o Particle, ok, tá certíssimo. Então você tem aqui uma representação que os dois comportamentos eles coexistem, né? Da mesma premissa que vale para a luz, também vale para a matéria. Isso foi uma conclusão postulada por Louis de Broglie, né? Que ele associou então o comprimento de onda a um elétron. E por conta disso, até então, nessa época, a resolução, né, desses equipamentos, principalmente da microscopia óptica, já era definido de que ele estava associado à difração da luz,
né? Apesar que hoje nós já temos equipamentos ópticos de super resolução que você consegue ultrapassar esses limites da resolução associada à difração da luz. Mas aí eu vou deixar isso para um outro momento. Então, por conta disso, a microscopia eletrônica, ela deu assim um salto grandioso, porque a resolução dele já não está mais atrelada à difração da luz, porque na microscopia eletrônica nós estamos utilizando um feixe de elétrons, tá? E não luz. Consequentemente, com a base teórica de de Broglie, você consegue então associar o comprimento de onda, associar o comprimento de onda ao elétron, de tal forma com que você vai conseguir obter relações em que o comprimento de onda vai estar associado à aceleração de voltagem com que esses elétrons são submetidos dentro do equipamento. Consequentemente, menor comprimento, maior resolução. Então, por isso que a microscopia eletrônica ela tem uma resolução muito superior quando você compara com o comprimento com os microscópios ópticos, né? Porque se você pegar aí, por exemplo, o comprimento de onda do elétron, ele é muito menor do que o comprimento de onda da luz. Então, ali, para a microscopia óptica, você está trabalhando com comprimentos de onda que vão mais ou menos de 400 nanômetros até 700, 750 nanômetros, em comparado com a microscopia eletrônica, tá? Então, essa que você tem a diferença em relação ao microscópio. Tem 10 minutos? Meu Deus. Vai dar certo. Me dá 15, então. Eu costumo falar muito, gente, desculpa. Vou passar então aqui rapidamente. Aqui nós temos, então, a parte só da geometria e construção dos equipamentos eletrônicos, né, o varredura e o transmissão. A física é a mesma, porém você tem uma geometria diferente. Eles são compostos por uma fonte que vai gerar o feixe eletrônico e lentes eletromagnéticas. No caso do microscópio óptico, você tem lentes formadas por vidro, né? E você tem detectores apropriados que você vai coletar a informação. Quando o feixe eletrônico ele interage com a amostra, você tem vários tipos de espalhamento. Para cada espalhamento, você vai utilizar um detector apropriado, de tal forma que você vai obter informações do tipo morfologia, cristalografia. Você consegue estudar tanto a forma como a estrutura do material. Você consegue determinar também a identificação elementar, fazer toda uma análise química, e hoje você consegue também fazer experimentos in situ. Por exemplo, você tem equipamentos que ele tem um acessório de temperatura que você aumenta e você consegue saber o comportamento dessa amostra com a variação de temperatura. Tanto vale para mais como para menos, tá? Aqui é só para mostrar para vocês a diferença das fontes, tá? Normalmente eu chamo de convencional os equipamentos que têm fonte termoiônica, que são esses dois tipos de filamento, que é o de tungstênio e hexaborado de lantânio, e o de mais alta resolução você tem os emissões de campo, que é o FEG, tá? Aí eu já falei das lentes para vocês, tá? Aí falei para vocês também dos tipos de espalhamento. Para cada espalhamento, a gente vai usar um detector apropriado, de tal forma que a gente consiga obter informação da sua amostra. E aí o MEV. Esse MEV aqui é o que nós temos, né? É um MEV convencional, ele opera em alto vácuo. Nominalmente, ele consegue obter informações de amostra de 3 nanômetros. Mas eu garanto ali até 50 nanômetros, porque depende muito da característica da amostra. Então, se é uma amostra biológica, materiais, se é um material mais sensível, não é, tudo vai depender da característica da amostra para que a gente obtenha informações e de tal forma que eu consiga maximizar todos os parâmetros de operação do equipamento. Quando eu tenho amostras muito menores que 50 nanômetros, a gente tem que fazer uma opção. Ou a gente vai para a transmissão eletrônica, ou para a microscopia eletrônica de transmissão,
ou então nós vamos para o MEVFEG, tá? Que aí você vai ter informações de superfície, continuando sendo um microscópio eletrônico de varredura, mas ele tem uma alta resolução que consegue resolver estruturas dessa ordem, tá? Aqui está um exemplo de informação. Eu tenho uma lâmina, né? Desse lado é um detector chamado de detector de elétron secundário, que vai me dar informações basicamente de superfície. Então, aqui eu consigo obter informações se tá mais rugoso, menos rugoso. Um ponto interessante é que na microscopia de varredura, pelo fato dele ter uma profundidade de foco muito grande, parece que a amostra é 3D, mas ela não é. Então, ela é 2D e eu consigo obter informações morfológicas e não topográficas. Topográficas qualitativas. Você consegue falar se ela é mais rugosa, menos rugosa, se ela está mais porosa, menos porosa. A imagem. Então, isso a gente chama de magnificação, diferente da microscopia óptica, que é uma relação entre tamanho de objeto, tamanho de imagem, ou distância de objeto até a fonte, distância da imagem até a fonte, distância da imagem à fonte, e sobre a profundidade de foco, né, que a gente consegue, parece que a imagem é tridimensional ou não. No caso do detector de microanálise, nós temos dentro, né, da microscopia de raio-x, 2 tipos de equipamentos, que é o EDS e o WDS, tá? E mais específico do transmissão, nós temos a microscopia de perda de energia de elétrons. Ela é uma microscopia, uma espectroscopia que depende muito da espessura do seu material. Então, no caso, a gente consegue obter informações quando o material é muito fino. Uma mais específica do transmissão que precisa, assim, uma espessura da ordem entre 50 e 70 nanômetros de dimensão, que aí o feixe consegue atravessar e a gente consegue obter informações da amostra, tá? 6, tá? No caso da microscopia de raio-x, nós temos 2 tipos de equipamentos, que é o EDS e o WDS. Elas são técnicas que vão te dar a mesma informação, a diferença é resolução. No caso do WDS, vou já direto da imagem para vocês entenderem, esse em vermelho é o resultado do EDS, e em azul, WDS. Então, eles estão altos, são pontos, são linhas muito distantes. Perfeito, EDS já vai te falar em questão de segundos o que a amostra contém, né? Já, se você tem uma superposição, aí você já tem direto para o WDS. No LabMake nós não temos, mas no CRTI nós temos a espectroscopia resolvida por comprimento de onda. Então, basicamente, essa é a diferença entre os equipamentos. É claro que tem outras, mas assim, de uma forma mais geral, é isso que a gente escolhe para fazer, para tomar a decisão de qual técnica a gente vai analisar. E no caso do EDS, a gente consegue fazer tanto a análise pontual, né, que ele vai dar essa identificação, como a distribuição elementar na região que a gente está analisando. Então, um exemplo aqui, eu tenho o silício e tenho o cobre, você associa uma cor a ele, no caso, coloquei o verde e amarelo, tá? E aí você consegue superpor e saber exatamente qual elemento e de como ele está distribuído ao longo da região que a gente está analisando. Tá? Aqui é um exemplo de uma lâmina mineralógica, nós fazemos várias análises, principalmente para algumas engenharia de minas, algumas mineradoras, né? Antes de iniciar a exploração naquela região, é importante saber quais são os elementos presentes naquela região. E ele também consegue fazer o que ele chama de separação de fase, mas, por exemplo, nessa região eu encontrei esses elementos. Então, basicamente aqui é a composição da cromita. Então, eu sei que esses grãos aqui, eles são a fase cromita desse minério, né? E já aqui eu tenho as outras, né? Aqui um alumínio, silicato de magnésio, e aí você vai associando isso a alguma, assim, te dá uma noção muito boa da separação de fase. Mas lembrando, se você quiser estudar
estruturalmente de um volume maior, aí você precisa ir para o DRX, tá? Algumas aplicações para o varredura. Então, nós conseguimos analisar a superfície, né? Aqui eu tenho uma superfície cerâmica, imagem de morfologia e elétrons retroespalhados. Dá para ver de uma forma, o que é interessante é que, no geral, esse contraste de fase aqui também está associado ao contraste à altura da amostra. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, tá? Quando a gente está analisando a parte tanto de imagem pelo backscattering e também quando a gente vai fazer análise de GDS, porque ele é sensível à altura. Então, eu posso ter variação até identificação de elementos que não estão presentes na amostra. A gente consegue fazer toda a parte de morfologia, caracterização de tudo que é tipo de material da área da engenharia civil, microestrutural, né, de concreto, toda a parte de armação, a parte de ferragem, caracterização de síntese de materiais. Aqui eu consigo saber determinar grão, tamanho, porosidade, conformação. E esse aqui foi um estudo bem interessante, que nós fizemos uma perícia por uma empresa, em que ela adquiriu um aço para colocar uma peça de um eixo, e esse aço ele foi vendido com uma determinada especificação, mas quando nós fizemos análise, não era o aço, né? Era um queijo suíço, e nós vimos que havia uma difusão de elementos, né, para essas regiões de porosidade, fazendo com que a resistência do material fosse diminuída. Então, é uma área muito interessante também vocês trabalharem como consultoria, em que vocês podem prestar, né, serviços para empresas para resolver determinados problemas específicos que as empresas estejam passando. Toda a parte de síntese de material, né, como eu havia falado para vocês, e nesse caso eu tenho imagens já no limite de resolução do equipamento. Então aqui eu tenho grãos cerâmicos, aqui nanopartículas, né, magnéticas. Já fica muito prejudicada a resolução por conta das dimensões da amostra. E aqui já é uma análise com uma resolução bem superior, em que nós utilizamos o microscópio eletrônico de varredura FEG, né, a emissão de campo, que vai me dar uma resolução bem superior, tá? E um exemplo de amostras biológicas, né, que a gente consegue também fazer toda a parte de caracterização desses materiais. E isso aqui é interessante, porque como a gente trabalha na interface, a gente consegue resolver problemas em que muitas vezes não fica um pouco limitado para resolver na microscopia eletrônica. Essa imagem aqui, ela é uma imagem de um tecido de fígado de peixe. O que eu consigo observar dela? Qual a informação? Praticamente, eu estou vendo um filme, não está me dando informação nenhuma. Essa amostra ela foi preparada, emblocada, e é feita alguns processos de contrastação com metais pesados. Essa imagem é feita obtida com elétron secundário, que vai me dar praticamente morfologia, mas para um pedaço de tecido não está me fornecendo informação nenhuma. O que nós fizemos? Usamos elétrons secundários. Então, você já consegue ver, por exemplo, limitação de célula. Esses pontos brilhantes aqui são gordura no fígado. Então, eu consigo determinar o quanto, né, de gordura tem no fígado, o tamanho desses lipídios, e assim fazer toda uma análise estrutural utilizando microscopia de varredura. Tá? Até então, possível somente na microscopia eletrônica de transmissão. E, por exemplo, Tati, se eu colocar aqui uma nanopartícula, eu consigo saber? Consegue, porque a nanopartícula, ela tem metálica, número atômico alto, então ela vai ter um contraste diferente na superfície do material. Então, você consegue trabalhar na interface. Já do transmissão, né, como eu falei para você, a amostra precisa estar muito fina. E eu costumo falar que o transmissão, não sei se o Andres vai concordar comigo, mas para mim ele é uma máquina de fazer difração de elétrons, que por um acaso faz imagem. Ele é fantástico para você determinar estrutura de material.
porém, eu estou vendo detalhes da amostra. Se você quer analisar estruturalmente a amostra como um todo, DRX. Eu quero ver um detalhe da amostra, aí você pode utilizar a difração de elétrons, tá? Então, o transmissão, ele tem modos de imagem. Nós temos o modo de campo claro, que me dá toda a informação de morfologia, distribuição. Isso aqui é muito interessante, porque é a mesma região, mas vocês estão vendo que aqui eu tenho uma contraste contraste na imagem devido à densidade do material. Então, regiões onde que eu tenho mais material fica mais escuro, menos material mais claro. E aqui eu tenho pontos brilhantes. Essa imagem é que nós chamamos de campo escuro, ou dark field, em que tudo que é amorfo ou tiver baixa cristalinidade vai ficar escuro, e tudo que for cristalino vai ficar claro. Então, eu consigo ver a distribuição desse material. Aqui nada mais é uma região de pane com nanopartícula magnética, e o pesquisador queria ver a distribuição. Então, a gente consegue fazer a distribuição dentro do polímero, tá? Como eu falei para vocês, ele faz a difração de elétrons. Então, para um primeiro momento, análise qualitativa, você já sabe se você tem um material monocristalino, porque formam os spots, policristalino, que forma linhas anéis, né, concêntricos, e se é um material amorfo ou baixo, com baixa cristalinidade, eu tenho anéis difusos. Então, só pela imagem você já consegue obter informação estrutural do microscópio, da amostra. Aqui nós temos alguns exemplos, né, que a gente consegue fazer bem hoje com o equipamento que nós temos, que é análise de nanopartícula. Essas linhas que vocês estão vendo são os planos estruturais da amostra. Por que eu chamo plano estrutural? Porque o equipamento não tem resolução atômica, tá? A resolução dele é 2,5 angstrom. A diferença, a distância entre essas duas linhas, 2,3 angstrom. Então, é um equipamento que está calibrado, está perfeito. Mas o que nós obtemos são informações de planos estruturais. Atômico, aí a gente precisa de equipamentos de mais alta resolução, que no Brasil nós temos poucos instalados, né? Geralmente eles estão instalados em grandes centros de microscopia. Então, o que nós fazemos? Fazemos todo um prospecto da amostra aqui, e quando é necessário analisar ela com equipamentos de resoluções mais altas, aí a gente indica o pesquisador a procurar esses centros de microscopias onde tem esses equipamentos de mais alta resolução. Nós conseguimos fazer a parte, né, de transformada de Fourier para analisar o espaço recíproco, né? Então, essa imagem, né, de uma nanopartícula, vocês estão vendo os planos estruturais dela. Essa imagem no espaço recíproco é essa aqui. Então, você consegue analisar, por exemplo, da distância até um ponto, você consegue determinar um plano cristalino. E aí, você associar ao índice de Miller, HKL, e aí você tem outras informações estruturais do seu material. Aqui um outro exemplo é quando não é possível a gente fazer a difração de área selecionada, que é uma área maior, eu posso pegar essa nanopartícula. Isso, até mais ou menos para uma dimensão de 10 nanômetros, a gente consegue ter uma boa resolução, e fazer a difração somente nessa nanopartícula. Aí é uma técnica que nós temos que é chamada de nanobeam diffraction. Então, você consegue fazer isso por uma área grande, ou então limitar para apenas uma região da sua amostra. E aqui um outro exemplo, né, da difração de elétrons. Aqui é a mesma região, nós fizemos difração de elétrons nessa região, e como eu falei para vocês calculando, determinando do centro até um anel, aí fazendo a indexação, você tem toda a parte estrutural do material, tá? Isso aqui você obtém a imagem em questão, assim, de segundos, né? Se você for comparar com DRX, pode tomar até horas, mas lembrando que aqui a gente está analisando detalhe da sua amostra e não um conjunto, e precisa ser representativo a amostra.
E aí um exemplo, né? Aqui nós conseguimos analisar toda a parte lipossomas, nanopartículas poliméricas e um exemplo de material biológico, onde aqui mais ou menos, nessa região, que é uma vesícula, eu tenho um aglomeradinho de nanopartícula, que aí, para confirmar, a gente faz o EDS e você confirma a presença da nanopartícula magnética. Aí você vê o núcleo, o nucleolo, toda a região desse citoplasma, né? E agora, eu trouxe essa imagem para vocês, para mostrar para vocês quais são as técnicas disponíveis, que elas são derivadas, não, ou podem ser acopladas na microscopia eletrônica, que faz com que nós tenhamos, assim, ferramentas fantásticas para caracterizações de materiais que vai até a escala atômica, né? Então, no caso do varredura, nós temos tantas imagens, são os detectores de elétron secundário, elétron retroespalhado, ele consegue operar em vácuo variável ou vácuo próximo à pressão da atmosfera. Nós conseguimos analisar a emissão de luminescência pela excitação de elétrons, que é a catodoluminescência. Nós conseguimos acoplar técnicas, né, que nós chamamos de técnicas híbridas ou correlativas. Então, hoje já se tem equipamentos em que você consegue acoplar uma força atômica, você consegue acoplar um microscópio Raman. Então, você vai conseguindo obter informações específicas daquela área que você esteja analisando. As técnicas de microanálise, né, EDS, WDS, e técnicas avançadas especiais, como, por exemplo, EBDS, em que você vai conseguir analisar toda a parte estrutural da amostra, né? Como eu já havia falado para vocês, nós temos o FIB, que são técnicas não só de desbaste, mas você pode trabalhar com, por exemplo, construir dispositivos eletrônicos dentro do microscópio eletrônico de varredura. Se não me engano, acho que a técnica é detinção. Você pode, alguma coisa assim. Você pode trabalhar também com litografia dentro do material. E interessante que, nesse caso, pode sim ser aberta uma linha de pesquisa, pois nós temos o MEV-FEG com o feixe de íons acoplados, que fica no CRTI. Você pode trabalhar com tomografia de 3D, criovarredura, aquecimento e várias outras técnicas que estão relacionadas e podem ser acopladas ao microscópio. E hoje nós temos trabalhado, o que eu tenho visto, acompanhado, são técnicas de correlação. Então, para uma mesma região, você faz toda uma análise com a microscopia óptica, mais específica com fluorescência, com focal super resolução, e você tem a mesma informação na região, você tem na mesma região informação de microscopia eletrônica, tanto de varredura como de transmissão. Então, é uma área que tem se desenvolvido bastante, e ela ainda requer mais desenvolvimento, principalmente da parte quando a gente pensa em preparo de amostra, softwares, né, que consiga fazer essa correlação entre as técnicas e também manter na mesma escala. Lembrando que quando a gente trabalha com microscopia eletrônica, é uma escala diferente da microscopia óptica. Então, é muito importante você trabalhar com técnicas que vão correlacionar essas escalas. No caso do transmissão, nós temos várias técnicas também acopladas, derivadas, e algumas, por exemplo, que nem existem no Brasil. Então, por exemplo, nós temos a microscopia de Lorentz, a holografia quântica. Hoje eu tenho visto muitos trabalhos sendo publicados com microscopia 4D, que você utiliza um acessório de varredura dentro do transmissão, e aí você consegue fazer toda uma análise 4D, e alguns já estão indo até para as
para o 5D. Então, você analisa todo no espaço, né, e também no tempo. Então, assim, há ainda muito o que ser desenvolvido. Nós também precisamos, principalmente de pesquisadores, técnicos dedicados nessas áreas para o desenvolvimento tanto de novas tecnologias, protocolos de preparação de amostra, desenvolvimento de toda uma engenharia de software, e não só de software, né, mas também de equipamentos para a gente conseguir romper essas barreiras que ainda há alguns limites para a gente conseguir obter informações. Então, isso é mais um overview, né, do que é possível fazer com as técnicas que nós temos disponível hoje. Hoje, no LabMIC, nós conseguimos fazer toda essa parte aqui, ó, de caracterização de imagem, essa parte também de técnicas, né, de análise estrutural. Nós conseguimos fazer a identificação elementar, o IOS e a técnica de imagem, que é a derivada do IOS. Esses são técnicas de espectroscopia bem específica, que nós não temos no acessório, mas a gente consegue ainda fazer muita coisa com a infraestrutura que nós temos hoje, né? Pessoal, então é isso. Muito obrigada. Desculpa aí, eu costumo falar muito. Essa aqui só encerrando com uma imagem que foi obtida no microscópio eletrônico de varredura aqui no LabMIC, e ela foi premiada no último concurso de imagem da Sociedade Brasileira de Microscopia e Microanálise. Então é isso que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês aí tenham absorvido pelo menos um overview do que a técnica é possível oferecer, né, em termos de imagem, e o que ainda há por vir, né, o que a gente pode esperar hoje para o futuro, talvez mais automatização, learning machine, inteligência artificial, principalmente para a parte para ajudar na interpretação dos resultados. E aí são campos ainda que precisam ser explorados, precisam ser desenvolvidos, e aí é um campo, né, que está aberto a vários pesquisadores, vários técnicos, né? Então nós ainda temos ainda um campo muito grande, um caminho enorme ainda para trilhar, na minha opinião, tá? Mais uma vez, muito obrigada, gente. Obrigado, Tati, pela